equações diferenciais. Então é extremamente importante. De tudo que nós vimos agora, é o que é mais relevante, o que tem mais chance de você encontrar ao longo da tua carreira profissional. Então é importantíssimo agora acompanhar esse curso e estar bem atento ao que nós vamos discutir ao longo dessas 5 semanas. Bom, então vamos trocar um pouco as referências bibliográficas. A nossa referência padrão será o livro do Zil James, do Zil e do Cullen, Equações Diferenciais, o volume 1. Essa é a terceira edição que eu escolhi, mas acho que as outras não terá problema, na editora Pearson. Bom, devido ao sistema de ensino remoto, não sei como está o acesso aos livros, então eu deixei lá à disposição algumas partes do livro só, na plataforma, mas a gente vai seguir as notas de aula que vão ser baseadas quase que inteiramente nesse livro. A lista de exercícios também, vou tirar como referência esse texto, o livro-texto, mas às vezes ou outra a gente pode recorrer a algum exemplo, alguma explicação de uma segunda referência que eu vou usar, que é um clássico, a maioria dos cursos usa esse, mas eu optei por esse livro aqui porque nós temos um tempo mais breve, então precisamos ser sucinto e direto ao ponto e direto às definições, e esse livro é mais elegante, tem bastante introdução, bastante exemplo, mas nesse momento a gente precisa ser mais objetivo, tá? Mas é um clássico, eu gosto bastante do livro também, que é Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, William Boyce e Richard de Prima. É um clássico, eu escolhi a nona edição da editora LTC. Acho que esse aqui, a 8ª edição, a 7ª não difere muito, esse com certeza não difere. Esse aqui eu não conheço a segunda e não vamos precisar dela porque já temos à disposição aí as notas de aula que são baseadas na terceira, né? Tá? Então essa é da editora Pearson, mas atualmente acho que a LTC e outras editoras publicaram o mesmo livro, já em português também. Eu não sei bem, aí talvez entre na biblioteca virtual e veja se esse livro está à disposição lá. Eu não consegui encontrar na biblioteca virtual, mas talvez vocês consigam. Esse aqui eu não verifiquei, acho que também não tem, mas é um clássico aí, tá? Então vocês encontram isso para compra online aí ou em algum sebo, o livro impresso. Vale a pena ter uma referência de equações diferenciais porque é um material que você vai precisar recorrer a ele em vários problemas aplicados, inclusive na modelagem computacional vai aparecer um monte, possivelmente vai aparecer muita equação diferencial. Outra coisa que eu queria dizer é que outras referências bibliográficas vocês podem encontrar, fique à vontade para usar a sua referência que melhor satisfaz a nossa emenda, que eu vou descrever agora, mas nós vamos ficar com essas daqui. Em particular, acho que tem um site, se alguém precisar, me avisa lá, que é o site do canal de Educação do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, onde nós temos vários livros gratuitos, em particular tem livros de equações diferenciais muito bons lá, muito bem escritos. Tá? Mas vamos ficar com esses que são os clássicos nas graduações. Bom, então vamos direto para a ideia do nosso curso, que é a seguinte: nós vamos, no decorrer da primeira semana, fazer uma introdução, vamos devagar, porque precisamos primeiro nos familiarizar com um tipo de problema que vamos apresentar aqui. Então, é um novo ambiente, novas notações, e a gente precisa ir com calma, e eu vou pedir que você se esforce no sentido de fazer as atividades de participação, porque agora é importante que você, ao fazer a participação, que embora seja muito simples, vá se familiarizando com as notações, senão daqui a pouco vai parecer tudo confuso, simplesmente porque a notação agora é diferente do que a gente já havia visto até o presente momento nos cursos de cálculo. Tá? Então, nós vamos tratar das equações diferenciais, não vamos definir de primeira, vai ser uma definição um pouco... precisa abarcar vários tipos de equações, então a gente deixa a definição por último. Primeiro, vamos motivar isso, entender que tipo de problema a gente vai tratar. Segundo, tentar falar um pouquinho da modelagem, por que isso é importante, como é que funciona. Em particular, vou dar só um exemplo, que é o do decaimento radioativo, de uma função que nós já vamos ver, mas de exemplo é o que não falta. Tá? Então, os livros já abrem os primeiros capítulos com enxurrada de exemplo de aplicação em diversos contextos. E por último, aí a gente faz então essa definição. Tá? Então, vamos direto ao ponto. Querendo lembrar o seguinte, depois a gente vai fazer uma brincadeira, que é você pega o seu livro de física, que é a disciplina que você cursou, onde você tem aplicações da matemática lá para resolver problemas, e você vai ver que as equações que vão surgindo aqui você já tinha que resolver lá no curso de física, mas nem sequer sabia exatamente qual era o nome disso. Então, agora é o momento ideal para colocar esse conhecimento todo em ordem e quem sabe até dar uma revisada lá nos textos anteriores e ver que muitas das equações que tinham lá eram casos mais simples das equações que vão surgir aqui. Tá? Bom, então, direto ao ponto aqui, a motivação nossa. Tá? Então, olha só, a palavra-chave aqui já é equações.
Então, o que são equações? Bom, a gente já viu equações porque isso vem lá do ensino médio já, né? Então, quando a gente fala de equações, você tem lá equações, o que a gente tem? Bom, você tem as suas variáveis, e o problema que a gente quer é encontrar elas, né? Que devem satisfazer, né? Alguma igualdade aí, né? A equação é possível perguntar se ela satisfaz ou não. Se tem alguma igualdade, você pergunta, bom, satisfaz essa igualdade ou não satisfaz essa igualdade? Porque se satisfaz, então aquela variável, aquele número, é uma solução da equação, né? Satisfazendo alguma igualdade. Então você pergunta, sim ou não? Essa é a resposta, né? Então, geralmente essas variáveis que a gente viu são números. Geralmente são números reais, que a gente vê no ensino médio, mas tem equações, por exemplo, onde você quer resolver só em números inteiros, por exemplo, né? Então você tem lá umas equações e você quer satisfazer alguma igualdade. Isso é uma equação. Então a primeira coisa que a gente vê lá no ensino médio é o quê? Equação linear, né? Linear. Por exemplo, y igual a 3x mais 2. Certo? Só que agora o que eu vou fazer aqui? Quero uma igualdade com uma única variável, por enquanto. Pelo menos por enquanto. Por exemplo, 5. Certo? 5 igual a 3x mais 2. Então você tem uma equação linear e pergunta se é possível resolver essa equação. Então a primeira pergunta é: tem solução? Segunda, qual é a solução? É possível encontrar essa solução? Curiosamente, às vezes a gente consegue dizer que tem solução, mas não consegue exibir, né? Isso agora vai ser frequente, tá? Então, uma equação linear, por exemplo, é essa daqui. Isso a gente já aprendeu a resolver lá no ensino básico, né? Fundamental. Então, a gente quer encontrar o valor de x, que é uma variável só, que satisfaz essa igualdade aqui. Beleza, então isso sem problema nenhum. Bom, a gente pode ter mais de uma variável numa equação, não é mesmo? Por exemplo, a gente podia ter, sei lá, 5y igual a 3x mais 2. Bom, faz sentido ainda, são variáveis x e y. Se eu pergunto, resolva essa equação nos números reais. Então, estou perguntando, encontre x e y no número real, que satisfaz isso aqui. Beleza, sem problema nenhum. Bom, se você tentar encontrar soluções para isso, você vai perceber que existem infinitas soluções para essa e somente uma para essa equação aqui. Então, tem aquela questão. Primeiro, a primeira coisa, né? Quais são as variáveis? Quais são as variáveis da tua equação? Tem que saber responder essa pergunta. Segundo, onde você espera que essas variáveis estejam? Por exemplo, são números inteiros, reais, racionais? Por exemplo, quais são os números inteiros que satisfazem essa equação? Pode ser que não tenha nenhum. Então, existe ou não existe? Essa é uma segunda questão. Então, que tipo de variável? Segundo, quantas variáveis são? Terceiro, existe solução ou não existe solução? E quarto, será que eu consigo encontrar essa solução ou não consigo? Às vezes ela existe, mas não consigo exibir. Então, tratar do problema de existir solução também é um assunto de matemática aí que é muito frequente. Áreas inteiras da matemática só sobre a decisão se existe ou não solução para uma equação. Sem saber exibir, mas só saber se existe. Tá? Então, a primeira a gente disse aqui, é linear. Legal, essa aqui a gente aprendeu lá, e essa aqui não falamos muito, mas claro que é, né? Quer dizer, e outra questão que eu não levantei é, tá bom, existe solução? Você consegue exibir? É uma questão, mas a outra é, será que você consegue saber quantas são as soluções também? São infinitas? Somente uma? 5, 10? Tá? São coisas que se perguntam. Por exemplo, aqui são infinitas soluções, você pode ter 2, 3, 4, 5 variáveis. Né? Bom, em seguida, a gente viu lá no final do ensino fundamental, no 9º ano ou 8ª série antes, as equações de segundo grau. Agora, mas o que eram as equações de segundo grau? Bom, aí, tinha lá, por exemplo, né, 3x² mais 2x mais 1 igual a 0. Um exemplo da equação de segundo grau. Quantas variáveis? Uma variável. É uma igualdade e eu posso perguntar se existe solução, por exemplo, no conjunto dos números reais. Existem números reais que satisfazem essa igualdade? Seriam as soluções. Ou nos números inteiros e assim por diante, tá? Aí vai lá para a teoria dos números, na matemática, onde você tenta encontrar soluções de equações nos números inteiros, por exemplo, nos racionais, né? Mais complicado um pouco do que o que a gente faz. Aqui é aquele clássico, né?
usa a equação de Bhaskara e tenta resolver, todo aquele clássico lá que a gente tinha, né? Se tiver solução nos números reais, senão a gente procura nos números complexos e sempre tem solução, o teorema fundamental da álgebra, tá? Equação do segundo grau. Uma variável, beleza, aprendemos lá, mas a gente pode ser mais criativo e colocar aqui algumas variáveis a mais, não temos problema algum, certo? Também faz sentido perguntar, será que tem solução? A gente consegue exibir todas elas? Consegue exibir só algumas? Quantas são? São questões aí que ficam em aberto, tá? Bom, então salva esse print aqui e vamos passar adiante. Então até aqui a gente ainda está um pouco à vontade, né? Estamos um pouco à vontade. Mas isso dura pouco tempo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas até por aqui a gente já encontra algumas dificuldades, né? Por exemplo, se você tem uma equação do terceiro grau, né? Na verdade, ela é motivada por um polinômio de grau 3, x ao cubo mais 2x quadrado mais x menos 1 igual a zero. A pergunta é, tem solução nos números reais? Né? Existe solução? Quantas são a solução? Nos números reais? Onde você está procurando? Qual conjunto de números? E aí tem essas perguntas aí. Quantas variáveis são? Né? Terceiro. Bom, não é difícil de você... O teorema fundamental da álgebra diz que para qualquer grau aqui, você sempre vai ter solução nos números complexos. Então, esse tipo de pergunta dá para responder em alguns contextos. Mas facilmente a gente entra numa condição mais complicada. Por exemplo, você poderia ter uma equação do tipo ln de x mais 3 elevado a x mais o cosseno hiperbólico de 2x ao cubo igual a zero. Bom, temos variáveis e temos uma equação. Então, temos aí uma equação envolvendo funções elementares aí, ln, cosseno hiperbólico e tudo mais. Porém, agora também faz sentido perguntar, tem soluções nos números reais, nos números complexos e tudo mais. Mas você já percebe que o grau de complexidade dessas coisas pode crescer muito rapidamente. Então, mesmo para equações desse tipo, não é fácil resolver todo tipo de equação. Então, a gente resolve alguns casos. Os outros, a gente aprende a classificar, fazer outras coisas, mas não dá para resolver, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nosso objetivo é trabalhar com equações diferenciais. Então, não é esse tipo de equação. Mas eu já estou motivando para relembrar vocês que nem sempre se pode resolver uma equação desse tipo. Nem sempre se pode responder as perguntas do tipo, tem solução ou não, quantas são e tudo mais. Então não é tão simples essas coisas, mas nós vamos caminhar em ovos. Então vamos escolher os problemas, os contextos, tal como a gente faz no ensino elementar, onde a gente vê somente equações que é possível exibir as soluções, que a gente consegue trabalhar, e dá para fazer muita coisa, resolver muito problema só com isso aqui. Mas facilmente se cria exemplos onde não se pode resolver. Então a gente está pisando em ovos, sempre com muito cuidado. Faremos isso e com mais razão ainda, porque agora são equações diferenciais e existem sutilezas sobre a existência de soluções e tudo mais. Então nós vamos pisar em ovos novamente. E vamos escolher, vamos ver ao longo dessas 5 semanas, casos onde é possível fazer um estudo de soluções e tudo mais. Então, nós vamos fazer uma seleção, pisar em ovos, mas escolher bem em quais deles pisar para não quebrar nenhum deles, tá? Então, muito cuidado, e é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente já vai direto para esse contexto aqui, que são as equações diferenciais. Bom, então, algumas coisas. A equação envolve alguma igualdade, isso a gente já viu. O que mais? A gente sabe que envolve números, né? Então, 5, x, y, z, tudo bem. Mas e se a gente trocasse aqui? E se a gente pusesse funções aqui? Poderia perguntar. E mais do que isso, além das funções, como elas têm derivadas, a gente colocasse também as derivadas das funções nessas equações. Como é que será que ficaria? Será que dá para encontrar a solução? É esse tipo de problema que a gente vai resolver de agora em diante. Tá? Então, vamos começar relembrando aqui algumas coisas, fazer essa introdução. Primeiro, a gente escreve como é que a gente escreve? Vamos tentar escrever um novo tipo de equação agora, tirando isso aqui, e vamos colocar funções no lugar. Tá? Então, são as equações diferenciais. Vai envolver as derivadas das funções, por isso o nome é equações diferenciais. Então, a primeira coisa, a gente vai escrever assim, ó. Então, escreveremos. Bom, a gente sabe, né, que quando você tem uma função tipo f,
a gente escreve f de x igual a y simplesmente para dizer que a função f, a gente sabe que a função é uma regra, mas escreve assim, né? F de x quer dizer que a variável aqui é o x, essa é uma função. A gente chama isso de y, que é um símbolo, né? Uma variável. Mas isso depende de x. Então a gente diz que y está em função de x, né? Escreveremos isso, né, para descrever a função f na variável x. Para representar a função, ou uma função, né? F, sei lá, de algum conjunto A real, chegando nos números reais. A variável x. Ó, lembra? Y, f, né, de função, y está em função de x, né? A gente diz, né, que y está em função. Por que eu estou chamando a atenção para esse fato? Porque, por vezes, nós vamos pensar que y está em função de x sem escrever isso. A gente só escreve y e diz, é a função. Pronto. Fica implícito que ele depende de algum parâmetro aqui, de alguma função, de alguma variável aí, que vai ser sempre aqui, ó, números reais e números reais. Então, chega de RN, vamos voltar pé no chão aqui, números reais e números reais. Dá para fazer para outros contextos de N variáveis? Dá. Equações diferenciais parciais. A gente vai comentar só, tá? Lembre-se que estamos pisando em ovos e que facilmente se pode obter uma equação com quantidade infinita de soluções ou com nenhuma solução, sem nem sequer saber responder isso. Né? Então, com muito cuidado aqui. Bom, então até aqui tudo bem. Sabemos escrever isso lá no ensino médio. O que mais que a gente sabe? Quero entrar com entender por que a gente vai usar as diferenciais. Então, o que a gente sabe lá do curso de cálculo? Né? Então, do cálculo 1, no caso de vocês, é o cálculo 2 também, o que a gente tem? Então, do cálculo 2, o que a gente sabe? Sabe-se que dy dx, bom, se y é f de x, então dy dx igual a f' de x é a derivada da função f no ponto x. A gente escreve assim, né? E a derivada a x. Ora, primeiro tem que ver se essa função f é derivável, mas suponho que seja, né? Então, tendo derivada, nós escrevemos dy de si, dy dx ou f' de x. É mais uma questão de notação, não de saber, mas a notação. Então, esse símbolo denota a derivada da função y de x, que vamos usar por vezes esse e por vezes esse. Né? Ou por vezes y' também, né? Ou simplesmente y' igual a isso aqui. Então, guarde essas notações, porque agora em diante nós vamos, por vezes, passear nessas duas aqui. Então, eu quero chamar a atenção que às vezes vamos escrever a função só com uma variável e a derivada simplesmente como sendo y' ou dy dx. Ora, saber calcular a derivada nós sabemos. Fizemos isso as últimas 10 semanas. Né? Porém, a questão que a gente quer agora não é dado uma função encontre uma derivada. Dado uma derivada, uma equação que envolve derivada, encontre uma função. É igual aqui, né? No comecinho do ensino fundamental você aprende lá. Dado um número, encontre o valor de 3x mais 2. Né? Calcule a função do número. Mas depois a coisa fica mais complicada, né? Dado uma equação, encontre o valor de x. E aí é um outro problema, certo? Mesma coisa aqui. Dado uma função, calcule a derivada. Beleza, aprendemos a fazer isso. Então, era mais iniciante. Agora é mais, o nível subiu. Dada a equação, encontre a função que satisfaz essa equação envolvendo derivada. Esse tipo de equação aqui, nós vamos chamar de equações diferenciais. Então, vamos passar para frente e vamos ver qual é o primeiro exemplo que vai ser o clássico que todo mundo vê que já está aqui, né? Modelagem e decaimento radioativo, tá? Então, clássico aí, exemplo. Então, vamos guardar essas aqui de recordação para a gente voltar nelas e fazer uma comparação com as equações diferenciais. Né? Ora, então, dito tudo que nós vimos agora, a questão é a seguinte. Então, o problema
gente quer, né? O problema ou o desafio. E um baita desafio aí, tá? Então, dada a equação, encontre a função. Então, dada uma equação, por exemplo, dy dx igual a y, encontre uma função y igual a uma certa f de x, ou seja, y está em função de y, satisfazendo, vamos chamar de asterisco, por um momento, asterisco. Ou seja, esse é o problema que a gente quer lidar. Dada uma equação, como é que era antes? Encontre um número que satisfaz essa equação, né? Chamava de solução da equação. Agora não. Dada uma equação diferencial, encontre uma função que satisfaça essa equação. Um pouco diferente, né? Então, veja que aqui a gente põe simplesmente y, e eu já sei que y está em função de x, porque aqui no denominador está dx. Então, se é dy dx, eu sei que a variável independente é x e a variável dependente é y. Tá? Então, y está em função de x, então a gente diz aqui, tá, que nesse caso, como o y está em função de x, então como o y está em função de x, a gente vai chamar sempre aquele que está em função do outro de variável dependente. E claro, dependente. Bom, mas depende de alguém, né? Então depende de x. Então essa aqui vai ser a variável independente. Então nós temos a variável independente e a variável independente aí, o y e o x. Então, é claro que se eu estou dizendo que ela é variável dependente, fica implícito que y é uma f de x. Percebeu a questão? Antes você tinha um y igual a f de x e queria calcular o dy dx. Isso é o que você fez até agora. Agora é o contrário. Você tem uma certa derivada de uma certa função y e quer encontrar quem é y que satisfaz essa equação. Esse tipo de problema que nós vamos tratar, tá? Então guarda isso aqui, nós vamos referir sempre, então entenda bem o conceito, vamos referir sempre a variáveis dependentes e a variáveis independentes. Vamos fazer analogia aqui. Então a gente começou falando de variáveis, equações que tinham uma única variável, e depois falamos de equações que tinham mais de uma variável. Por exemplo, uma única variável e depois outra, que tinha várias variáveis, y, x, z e tudo mais. Mesma coisa aqui. Por enquanto, nós falamos de uma única variável dependente e uma única variável independente. Daqui a pouco a gente vai classificar isso. Vai ter as derivadas que têm mais de uma variável dependente, aí tem derivada parcial, e mais de uma variável independente também. Mais de uma variável independente, que é os que estão embaixo, mais de uma variável dependente. Tá? Bom, então, tá bem. Então agora temos aí essa introdução, temos a noção de variável dependente e independente. Mas o que dá para fazer com isso, né? Nesse caso aqui, a gente tem que encontrar essa função satisfazendo essa equação. Nem tem nome para essa equação ainda. Daqui a pouco a gente vai definir no final da aula que tipo de equação que a gente vai chamar de equações diferenciais. Né? Isso aqui é importante, isso aqui é importante. Tá? Então, de tempo em tempo, a gente tem que perguntar qual é a variável dependente, qual é a variável independente. Cuidado com esses conceitos para não se perder e aí criar dificuldades que eram desnecessárias. Né? Então, neste caso, neste exemplo, nós estamos procurando uma função y igual a uma f de x, que eu não sei quem é ainda, tal que a derivada dela em relação à variável, que é o x, seja igual a ela mesma. Então, qual é a função cuja derivada não muda? Tá? Então, polinômio não é, porque a derivada de polinômio, o expoente desce e a função muda. Então, não é polinômio. Função seno não, porque a derivada do seno dá cosseno. E a derivada do cosseno dá menos seno. Então, não é também. O que mais a gente aprendeu? Trigonométrica? Não tem. Então, vamos tentar alguma coisa diferente. Que tal uma exponencial?
Bora tentar uma exponencial, né? Note que y igual a e elevado a x, pega a função y igual a e elevado a x. Então, y é uma certa f de x. Então, y igual a e elevado a x é solução de asterisco. É solução de asterisco. Tá, fiz uma afirmação. Primeira coisa, tem algumas coisas ocultas. Eu não disse como eu encontrei essa solução, nesse caso a gente chutou, né? E eu estou afirmando que é solução. Mas o que significa essa solução? Satisfazer a equação. Né? A equação tem uma igualdade. Então, é possível perguntar, satisfaz ou não satisfaz a igualdade? Né? Então, vamos lá. É a solução de asterisco. De fato, pois a derivada em relação a x de y é, por definição, a derivada em relação a x da função e elevado a x. Quanto é que é a derivada do exponencial? É a própria exponencial. Mas isso aqui é exatamente isso. Então tá ok. Tá? Então, primeira coisa. Então aí tá aí. Primeira equação diferencial que você está vendo na tua vida. Tá? Mais simples, é um clássico tradicional começar com ela, né? dy dx. Na verdade não é a primeira. Daqui a pouco a gente vai ver que você já viu muitas equações diferenciais ao longo da tua formação, porém eram outros tipos mais simples que você resolvia usando o cálculo, né? Agora a gente passou para esse tipo de equação aqui. Tá? Então essa é a primeira equação diferencial. Então a solução dessa equação diferencial é uma função que depende de x. Acostume-se com isso. Agora a gente vai sempre apresentar funções que vão solucionar as nossas equações diferenciais. Tá? Ora, então, voltando lá, dada uma equação, nós vamos fazer algumas perguntas. Tá? Primeiro, quem são as variáveis dependentes? Tem que saber responder isso. Quem são as variáveis dependentes? Quem são as variáveis independentes? Quantas são, né? Depois a gente passa para a próxima etapa, que é um pouco complicada, né? Que é a seguinte: será que tem solução? Quantas são as soluções? Igual aqui, né? Igual as equações tinham. Será que tem? Quantas são? São perguntas que nós vamos ter que tentar responder. Mas, como eu digo, é como pisar em ovos, tem que ser muito cuidadoso, escolher as equações certas para conseguir resolver esse problema. Então, a gente vai ter que aprender a escolher quais equações a gente consegue estudar se tem soluções ou não. Então, dizer quais equações são significa dizer, classificar, né? Dizer, ora, essa é, essa não é. Então, tem que aprender a classificar as equações diferenciais. Então, essa semana a gente vai focar agora, ver os exemplos, começar a se familiarizar com essas notações e na aula seguinte aprender a classificar essas equações diferenciais. A partir dessa classificação a gente diz quais a gente vai estudar e quais a gente não vai estudar devido ao grau de dificuldade que ela apresenta. Tá? Bom, então vamos lá. Primeira equação diferencial da nossa vida. Essa aqui, e elevado a x, que é igual a própria y. Né? Essa é a equação diferencial e a primeira solução é a função exponencial. Por que eu gostei de citar ela? Bom, veja bem. Essa aqui, além de ser um clássico, ela é a que mais vai aparecer aí, tá? Nas soluções do livro. Toda hora vai aparecer algum exponencial em algum lugar, o tempo todo. Porque, veja, a equação mais simples possível, que é a derivada da função igual a ela mesma, não é a mais simples, mas é extremamente simples. Né? Teve essa solução. Então, queria dar uma motivação aqui, para a gente voltar e entender o primeiro ambiente que eu vi, que eu gosto de apresentar, que é um exemplo. Por exemplo, o decaimento radioativo. Tá? Decaimento. O que acontece? Quando você tem um elemento radioativo, ele perde massa. Tá? Então você tem lá algum elemento aí radioativo, sei lá, urânio. Né? Ele está emitindo muita energia aqui, perdendo radiação. Então, quando ele está em urânio enriquecido, está assim, por exemplo, ele está perdendo massa, ele está emitindo, transformando massa em energia aqui, né? Coisas radioativas estão saindo. E a massa desse elemento diminui. Conforme o tempo passa, vai passando o tempo, ele vai ficando menor e vai emitindo radiação. E depois menor ainda, e vai emitindo. E assim ele vai até ficar só bem pouquinho. Isso ao longo de anos, né? Então, você tem, sei lá, o primeiro tempo zero, T0, aqui
aqui você tem o tempo 1, uma década, aqui o tempo 2, um século, tempo 3, um milênio. Acontece que ele não perde massa no modo linear. Por exemplo, no ano zero, na primeira data que eu comecei a contar, ele tinha 1 kg. Aí passa um certo tempo, vamos pôr assim, 10 anos. Ele cai para, vamos pôr, meio quilo. Tá? Passa 3 anos, 20 anos, né? Passou 10, agora passou 20 anos. Ele vai cair para metade de meio quilo, 250 gramas. Não sei, não é bem assim, não é linear esse decaimento. Então o decaimento, a taxa de decaimento é proporcional à massa. Se a massa é maior, ele perde muita massa rápido. Quanto menor ela fica, menos massa ele perde. Se ele ficar bem pequenininho, aí que ele perde massa quase que nenhuma. Então é um decaimento radioativo, a gente chama. E a gente sabe o seguinte, que esse decaimento, tá? Então a perda de massa, ou decaimento, perda de massa, M, é proporcional. Aqui tem que justificar o que é perda, né? Tá? É proporcional à massa. Um instante. Mas aqui perda, na verdade, é a taxa de decaimento da massa. Então, vamos pegar esses bolsos aqui e colocar num gráfico tempo versus massa, para a gente entender o que está acontecendo. Então você tem lá o caso onde você tem o eixo do tempo, e você tem uma certa massa M aqui. Acontece que no instante t0 ele tem uma certa massa, chamada de m0, né? Que está aqui, no gráfico. Tempo, uma unidade de tempo, segundo, e massa em quilograma, por exemplo. Então no t0 ele tem uma massa em t0. Conforme o tempo passa, você anda aí um t1, você tem aqui um delta t0, né? Vamos chamar de delta t só. Delta t. E você tem aqui uma variação de massa também, então delta m. Por quê? A massa diminui, né? Então você tem o delta t sobre o delta m, que é o t1 menos o t0 e o m1, a massa do instante 1 menos o m0. Então você tem o delta t e o delta m. E a massa ela cai, mas como eu disse, ela não é linear assim, ó. A massa não decai assim, ó. Sabe? Porque se decaísse assim, ia chegar um tempo que ia ser zero. Mas como eu digo, ela é proporcional à massa naquele instante, no instante t0. Então, quando você tenta calcular isso aqui, não vai ser uma linha reta. Eu não sei que curva vai ser, tá? Sei que não é uma linha reta, pelo menos por enquanto, né? Tá? Então, olha só, como eu digo que ela é proporcional, eu podia dizer o seguinte, que a variação da massa, que é o que eu chamei de perda, vou chamar de taxa de variação. Então, a taxa de variação da massa, em relação ao tempo, é aproximadamente a massa no instante m0. Ou seja, a variação da massa aqui, dividido pela variação do tempo, é aproximadamente a massa. Na verdade é um sinal negativo, tá? Porque a taxa de variação é negativa. M1 é menor do que M0, a massa diminuiu, então esse aqui vai ficar um número negativo. M1 menos M0 é o delta M, né? M1 menos M0 sobre T1 menos T0. Quando o tempo é muito perto de T0, isso fica muito próximo do valor da massa naquele instante. Mas aí passa um tempinho pequeno e essa massa muda. Então essa taxa de variação muda de novo. E depois de novo fica mudando o tempo todo aqui. Essa taxa de variação muda conforme a massa diminui. Então se diminuiu 1/100 de grama, a variação diminuiu um pouquinho. Se diminuiu mais, ela diminui mais. Então, por isso que não é uma linha reta, porque a taxa de variação varia conforme a massa naquele instante, né? É um tipo de problema que a gente não consegue tratar usando as soluções usuais que a gente tinha lá no ensino médio, no ensino básico, né? A gente vai ter que recorrer ao cálculo para resolver isso aqui, né? Quando a taxa de variação varia no instante. Então esse tipo de problema a gente exprime através de derivada. Ao invés de colocar ΔM sobre ΔT e colocar aproximação, a gente não quer pôr uma aproximação, a gente quer algo mais exato, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ao tentar entender qual curva é a curva da massa versus o tempo, a gente vai colocar o seguinte, ó.
quando tem um aproximado e o t tende a ter zero, a gente sabe que a ideia é de limite. Então tem a ideia de derivada. Então a derivada que vai ser dm sobre o dt, a variação da massa vezes o tempo, tiro a aproximada e põe igual a m no instante t. Tá? Aqui eu coloquei dy dx igual a y de x. Né? Só que eu nem pus y de x. Mesma coisa aqui, eu vou poder m de t igual a m de t para dizer que a massa varia no instante t. Então essa é o melhoramento dessa aproximação aqui. Quando o ΔT é pequeno, isso e isso ficam parecidos, mas isso diverge quando o ΔT fica muito grande. Né? Então, repare que agora nós temos uma equação que envolve derivada de alguma função. Eu não sei se tem solução, mas é a mesma equação que essa aqui, onde a variável dependente é a massa e a variável independente é o tempo. Então, dm sobre dt, que é igual a m. Então, a taxa de variação, que eu chamei de perda, é a taxa de variação da massa, é proporcional à massa naquele instante. O ponto é que aqui, uma pequena variação, como a massa é uma quantidade positiva, você tem que pôr um sinal negativo. É um menos m. A gente vai tentar resolver esse tipo de equação diferencial, ver o que acontece. Tá? Veja que novamente nós temos variáveis dependentes, temos variáveis independentes, que é um t, e temos uma equação diferencial. Então já vou adiantando vocês que aqui a curva vai ser parecida, tá, com uma exponencial. Tá vendo que coisa estranha? A exponencial é tal que, quando o tempo tende a infinito, ela não chega no zero, ela vai ficando cada vez mais próxima do zero, nunca chega. Essa aqui é e, o gráfico dessa função aqui é a função e elevado a menos t. É 1 sobre a exponencial, que é 1 sobre e elevado a t. Esse é o gráfico dessa função. Olha, quando t se aproxima do infinito, isso aqui tende a zero, mas ele tende a zero, nunca é zero, é sempre um número positivo, de fato. É por isso que o decaimento radioativo é lento, porque quanto menor a massa, mais lentamente ele decai. Né? E tem um tempo que a gente pergunta que é a meia-vida. Dado uma massa inicial, a meia-vida é exatamente o tempo tal que a massa fique metade da massa inicial. Não é linear. E a equação que está associada com essa aqui é essa aqui, e a menos t. Então verifique que m de t igual a e a menos t é solução para esta equação diferencial. Calcula a derivada em relação a t, vai ficar e elevado a t vezes a derivada de dentro, que é 1 menos 1. A derivada disso é a solução disso. Então isso aqui é solução. A questão é única, precisa ver, né? Tem mais? Não tem? Vamos começar a brincar com isso, tá? Então aí, outra equação diferencial que está associada com essa daqui, que é proporcional, e apareceu a exponencial. Né? Então verifique, novamente, que essa função satisfaz essa equação. Bom, ora, nós temos já a ideia central das equações diferenciais, que é isso, tá? É resolver problemas que não se resolviam usando métodos clássicos de equações clássicas. Né? Mas nós temos um outro problema que é no âmbito da matemática, que é começar a classificar essas equações e ver quando é que tem solução ou não. Independente da modelagem, nós temos um problema de matemática para resolver e, concomitantemente, vamos recorrer a vários exemplos aplicados aí para esclarecer como isso funciona. Ora, então, já aproveitando aqui, vamos fazer um exercício de participação, porque já é a hora da gente começar a pôr a mão na massa. Se não pôr a mão na massa agora, depois fica mais fica sobrecarregado aí, a gente vai começar a se confundir com as notações, né? Então é melhor já de antemão você já ir fazendo os exemplos, fazendo os exercícios de participação. Vamos deixar um exercício aí de participação que é o seguinte.
Bom, vamos brincar um pouco com as equações diferenciais. Então, eu estou sempre perguntando. Isso vai ser frequente, tá? No começo do curso, nessas primeiras semanas, eu vou perguntar. Quais são as variáveis dependentes? Quais são as variáveis independentes? Essa é a primeira pergunta que a gente faz lá. Depois a gente vai ver, tem solução, tudo mais. Mas isso aí é a primeira pergunta. Então, recorrendo aqui ao nosso exemplo, exercício. Primeiro, encontrar uma outra solução para essa equação diferencial. Então, encontre solução para a equação. Eu não vou chamar de equação diferencial. Vamos definir daqui a pouco o que é uma equação diferencial. Mas encontre solução para a equação dy dx igual a y, tá? Diferente da exponencial, né? Diferente tá? Então, pensa aí, o que mais que dá para... Que tipo de função que quando derivar vai dar isso aqui, né? Diferente disso aqui, também diferente de zero, né? Por quê? Y igual a zero, aqui não é o número zero, né? A função nula. Y igual a zero, para cada x dá um número zero. Então, a derivada de zero em relação a x dá zero, que é a própria função. Então, zero já viu que dá certo, né? Mas encontra uma outra que não seja a que hoje nós discutimos e que também não seja zero. Então, por enquanto, a gente tem que fazer um chute, né? Tá? Tenta ver lá que tipo de função tem derivada igual a ela mesma, além dessa daqui, tá? Além dessas duas. Bom, como eu digo, né? Tem solução? É um problema. É única? Tem mais ou não tem mais? Estou dizendo que tem mais e dá para procurar, tá? Vamos fazer um outro caso aqui. Trabalhar com uma equação bem simples, tá? Então, encontre solução para... Qual a equação agora? Para essa equação aqui, ó. dy dx igual a 2y. Reparem que é semelhante à equação anterior, só que você tem um 2y. Então, qual é a função cuja derivada dá duas vezes a própria função? Então, vamos lá. Brinca a mesma brincadeira. Quais são as variáveis dependentes? Bom, como a diferencial está aqui, eu já sei que a variável dependente é o y. E a variável independente é o x. Tá? Então, sempre assim. Só temos uma variável dependente e uma variável independente. Outra questão aqui que acontece, claro, é que se você pode escrever assim também, né? Y' de x. O que é y' de x? É a notação de Newton, né? Ou é dy de x, né? A notação de Leibniz, ou y' de x. Igual a 2y de x. Também é uma outra maneira de escrever essa equação diferencial, tá? Eu só estou dizendo aqui notações, cuidado com notações. A gente pode encontrar no livro texto essa, eu prefiro essa, mas a gente pode encontrar no livro texto esse tipo de notação. Ou ainda, né, simplesmente y' igual a 2y. Eu não falei nem qual é a variável. Você vai escrever a variável que você bem entender, y' de x, a solução vai ser e elevado a alguma letra que você quiser. A variável é muda. O importante é que eu estou querendo dizer o seguinte, qual é a função cuja derivada é duas vezes a função. Então, são maneiras de se escrever a mesma equação diferencial. Então, não se engane lá, às vezes a gente recorre a uma ou outra, justamente para você ir se acostumando com as diferentes notações. Bom, então fica aí de exercício tentar achar a solução para essa equação diferencial. Não é difícil, segue o mesmo raciocínio daqui, tenta ajustar as coisas certas, né? Mesma coisa, tem solução? É uma pergunta, estou falando que tem, então estou pedindo para encontrar, mas... A pergunta é, e será que tem outras? São infinitas ou não? Tá? Essa é a pergunta. Existem infinitas soluções para B? A equação. Eu já vou de antemão dizer para você que sim, tá? Existem infinitas equações. A resposta é sim. Agora,
Tenta ajustar e ver se você consegue achar. No mesmo raciocínio que você seguiu para encontrar uma diferente da de zero aqui, tenta aplicar ele aqui. Você vai ver que vai funcionar também. Você vai encontrar uma família de soluções. Essas infinitas a gente chama de família de soluções. Tá? Quer dar uma adiantadinha? Ó, vou dar uma resposta mais geral para isso aqui. Então tenta fazer isso, pensa nisso, pensa nessas notações, tenta escrever as outras equações anteriores usando essas diferentes notações. Pensa um pouco nisso e a gente vai dar uma resposta mais geral para isso aqui no item D agora. Você vai verificar isso. Entender. Ó, esquece esse número 2 aqui. Vamos colocar qualquer número aí, né? Vamos ver uma coisa mais geral, né? Então verifique que no lugar do 2, vou colocar o seguinte: para A diferente de zero, fixado, a função. Qual a função? Y igual a CE a elevado a x, onde C é um número real fixo, também fixado ou fixo. Então fixa um número, pega uma função, CE elevado a x. É solução para a equação. Uma equação diferencial, mas por enquanto vou só falar que é uma equação de y de x igual a y. Então, ó, tudo que tinha antes a gente colocou aqui, né? O exemplo a igual a menos 1 está por aqui, que é o exemplo de decaimento radioativo, nosso primeiro exemplo aplicado, né? O que mais? Os exemplos anterior, onde eu pus 2y, está ali, só pegar a igual a 2. E as infinitas soluções que estão aqui estão mais ou menos sendo geradas aqui, onde você vai fazer o C variar. Então, eu já estou dando a dica aí, como é que você vai criar essas infinitas soluções, resolvendo essa questão aqui. Então, vamos voltar aqui. Essa é uma equação diferencial. Eu ainda não sei dizer muita coisa sobre ela, mas eu sei dizer que ela tem infinitas soluções. Eu sei dizer também que ela tem uma variável dependente, que varia de x, e sei dizer também que ela tem uma variável independente, que é x. Ou seja, são funções com uma única variável, que são soluções dessa equação diferencial aí, né? Outras notações, para a gente se acostumar já. Então, escreve-se. Então, aqui encerra o exercício. Vou fazer uma observação. Escreve C y' igual a y, que é a mesma coisa, ou também dy igual a y dx. Também se escreve assim, tá? Pensa que o x está multiplicando aqui o dx. Então escreve dy igual a dx. Então tem essa notação, que na verdade a gente nunca vai usar essa daqui, que é a de baixo. Ou às vezes essa aqui, dy igual a dx. Então essas daqui também, né? Para denotar asterisco. A gente vai sempre trabalhar com isso. Sempre, sempre. Você tem que fazer essas perguntas. Identificar quais são as variáveis, independente de como a equação aparece. Se aparece assim, quais são as variáveis dependentes, quais são as variáveis independentes. Tá? Isso é pré-requisito mínimo para você conseguir trabalhar com essas equações diferenciais. E agora você já aprendeu um pouquinho de como gerar algumas famílias de soluções aí, em particular a solução para o decaimento radioativo. Bom, eu havia dito antes o seguinte, falei, esse aqui
é o seu primeiro contato com o curso de equações diferenciais, o primeiro contato com equações diferenciais. Não é bem verdade. Então eu quero passar para um exemplo onde a gente vai ver que já resolvíamos algumas equações diferenciais sem sequer ter notado isso, né? Tá? É um caso muito simples, mas que a gente usava lá no curso de cálculo 2. Claro, no curso de física a gente resolveu equações diferenciais o tempo todo e nem sequer notou, né? Mas vamos para cá. Vê? Então, exemplo. Qual é o exemplo agora? Olha, suponha, né? Suponha que G e R em R é função contínua. Então, a primitiva de G, a primitiva é uma primitiva, né? Tem uma família aí, né? Tá? Qual a primitiva de G? Eu vou chamar de F, F de X, tá? F de X igual a integral de G de X dx. Então, se a G é contínua, a função de F em R, então a primitiva de X, uma primitiva, né? F de X igual a G de X dx, onde F também sai de R e chega em R, o que ela é? Tá? Uma primitiva, por definição, né? Uma primitiva de X satisfaz df dx, vou chamar isso aqui de y, df de x dx igual a g de x, não é verdade isso? df de x dx igual a g de x. Ora, mas se eu chamar isso aqui de y, eu estou dizendo que dy dx é uma equação diferencial na variável y, na função y, né, com variável independente y, variável dependente y e variável independente x. Então é uma equação diferencial. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, ou seja, se g é função contínua, uma solução para qual a equação? dy de x igual a g x é dada pela primitiva y igual a integral da g de x dx. Tá? Então, nesse caso, a gente já viu lá no curso de cálculo. Então eu falava assim, olha, encontre a primitiva da função g. Aí você vinha lá e calculava a integral de g. Né? Então, calcular a integral de g era resolver essa equação diferencial. Então aquilo lá é um caso particular do que nós vamos fazer aqui. Né? É lógico que tudo que a gente viu no curso de cálculo a gente vai usar de novo, porque a gente vai precisar resolver equações diferenciais usando integrais e tudo mais. Né? Tá? Então, pensando assim, a primitiva passa a ser solução da equação diferencial. Mas essa equação, repare que é diferente dessas outras aqui, porque aqui você tinha a derivada da função e a função aparecia de novo aqui. Essa é bem simples, que a derivada da função e a função não aparece aqui. Né? Aparece um g de x. Então repare no seguinte aqui. Vamos passar para cá e fazer essa conta. Quer ver? Ó. Então tá bom. Temos essa equação. Quer ver um exemplo? Um exemplo aqui, ó. Por exemplo, encontre, né, solução y para a equação diferencial.
a equação dy dx igual a 2x. Tá? Então, ó, é diferente. A outra era dy dx igual a 2y. Agora é 2x. Tá? Então, olha só. A variável, vamos começar classificando. É uma equação diferencial que envolve derivadas, por isso que é diferencial, né? A variável independente, que é a função que a gente procura. Não, dependente, que é a função que a gente procura, é o y. E a variável independente é o x. Está no denominador e está ali. Bom, como é que a gente viu? Bom, parece que é só calcular a primitiva. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar aquela notação que a gente fez. Ó. Quando você tem uma equação diferencial assim, você pode fazer isso aqui, ó. Escrever ela nessa forma. Lembra que eu falei que tem várias notações? Então, pode escrever assim, dy é igual a 2x dx, por exemplo. Tá? E põe uma integral aqui. Curioso, né? Porque é como se a integral cancelasse a derivada. Na verdade, eu vou chamar isso aqui de y. Então, y é a integral de dy, que é a integral de 2x dx. Formalmente, precisa justificar o que é um dy e o que é um dx. No sentido formal da matemática, não precisa justificar isso usando outros recursos de formas diferenciais. Mas, para efeito de cálculo, a gente escreve aquela notação dy igual a 2x dx e depois escreve a integral dessa forma aqui. E daqui a gente obtém exatamente o que a gente tinha. Que y é a integral da função g de x dx. Que nesse caso a gente sabe que é 2/3 de x ao cubo. Uma primitiva, né? Agora tem, né, mais primitivas ainda. Será que é verdade que y igual a 2/3 de x ao cubo é a solução disso? De fato. dy dx é a derivada disso aqui, que é 3 vezes 2/3 de x ao quadrado, que é 2x ao quadrado. Exatamente. Opa. Aqui. Não, está errado aqui, né? 2x integral, que é 2/2x ao quadrado. Perdão. X ao quadrado. Então, é a função x ao quadrado. Então, vai ficar dy dx é 2x, que é exatamente a equação de diferencial anterior. Ora, então, nós estamos vendo o seguinte, que se a equação é desse tipo, onde de um lado você tem só o x, ou se você conseguir escrever a equação desse modo, e do outro lado você tem a função, você reescreve ela, passa a integral dos lados e obtém uma solução. Então esse é um clássico, que é um problema lá que nós já tínhamos no ensino, cálculo 2, e que agora a gente vai resolver aí, nesse contexto. Né? Então essa é uma solução para essa equação diferencial desse tipo. Então fica de exercício de participação, verificar o seguinte, ó. Lembra que quando a gente fala de primitiva, a gente põe aqui mais c? Repare que se eu somar uma constante, o que vai acontecer? Quando eu derivar, vai ficar derivada da função e derivada da constante, deu zero. Que também é solução, então voltamos àquela questão. Tem solução? Depois, quantas são as soluções? Infinitas ou finitas? Nesse caso, são infinitas. Para cada número c, você tem uma solução nova dessa equação diferencial. Né? Então fica de exercício de participação, fazer o mais geral. Faz esse caso aqui, ó. Verifique que y igual a integral de f de x dx mais qualquer constante c também é solução disso aqui. Né? É só você verificar isso. Né? Exercício de participação aí, tá? Verifique que se g de R é contínua, por que eu pus isso aqui, ó, g contínua? Porque tem que falar de integral, tá? Integral fica bem definida se a função for contínua. Não é uma condição necessária, mas é o suficiente. Se ela for contínua, dá tudo certo. Então, deixa contínua. Não sei dizer se dá para calcular a integral. Ela existe uma função primitiva. Agora, se dá para exibir ela é outro caso, mas tecnicamente isso aqui faz sentido. Né? Então, verifique se essa função é contínua. Então, y igual a integral da g de x dx mais c é solução onde c pertencente às reais é constante para a equação dy dx igual a isso. Ou, escrevendo de outro jeito, né? Ou y' igual a y. Né? Ou, escrevendo a notação, y' igual a y também, uma outra notação. Né?
bem, então é isso aí. Então, temos aí a nossa introdução a essas equações diferenciais, né? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui de equação diferencial, para a gente ver como ela se comporta. E eu quero voltar a esse recurso que eu usei aqui de escrever assim para tentar resolver. Lembra que eu falei que a gente passa o dy para lá e escreve a integral? Então eu vou voltar a esse recurso para tentar obter outras soluções de equações diferenciais. Então até agora você viu equações diferenciais que têm uma variável independente e uma variável dependente. E só viu esses padrões. Vamos ver um outro exemplo aqui, um pouco diferente. Quer ver? Ó, quer ver um exemplo? Então, encontre solução para a equação dy dx igual a 2x vezes y. Tá? Então, não é desse tipo. Por que não é desse tipo? Não é uma função g, porque g só depende de x, só depende de x. Aqui não, depende de y. Não é do tipo anterior, porque lá não tinha x, só tinha y. Então, é uma mistura das duas equações que nós tínhamos antes. Né? A questão é, e aí, dá para resolver essa? Como é que faz, né? Tá? Então, a gente começa a trabalhar com essas equações lá na frente, daqui a pouco. Algumas aulas à frente, daqui 2 semanas, a gente vai ver que isso aqui é um tipo de equação que a gente chama de equação exata, tá? Ou separável. A gente vai ver lá, tem maneiras, essas são mais fáceis de resolver. E o recurso é semelhante ao que a gente fez aqui, tá? Olha o que eu vou fazer, ó, nesse caso. Eu vou escrever dy igual a 2x. Eu vou pegar esse y, inocentemente eu vou fazer isso aqui, tá? Inocentemente. 2x dx. Uma outra maneira de escrever essa equação diferencial. É claro que aqui eu tenho que pedir que y seja diferente de zero, ou seja, nunca vale a zero para nenhum x, né? Ou que y de x... Lembra que y é função, né? X é variável, y é função, então é y de x. Para todo... Ou escrever assim, para todo x. Bom, vamos devagar. Espera aí. Primeiro, nós temos uma equação que envolve derivada, vamos chamar de equação diferencial. Uma variável dependente, que é o y, e uma variável independente, que é o x. Então, é o y dx. Eu vou fazer algumas argumentações aqui. Tá? Então, eu vou escrever essa equação, igual eu fiz aqui. Vou passar o dy para lá e o dx para cá. Nem sempre vai dar para fazer isso, mas por enquanto vai. Né? Agora, então, a gente tira aqui a integral de 1 sobre y. dy é igual a integral de 2x dx. Ou, qual que é a integral de 1 sobre y? Se tiver tudo bem definido e tal, né? A primitiva dessa função seria ln do módulo de y. E a integral de 2x? Acabamos de ver, né? X ao quadrado. Então, ln do módulo de x é x ao quadrado. Como eu estou falando de primitivas, aqui eu tenho uma constante, mais c, e aqui mais c. Vou chamar tudo isso de... Né? Passa para lá, subtrai, vou chamar isso aqui de mais c. Né? Onde c é uma constante. Então, se isso aqui é verdade, então isso implica que o ln do módulo de y tem que ser igual a x ao quadrado mais uma constante c. Tá? O que mais? Eu quero encontrar y, não é? É a solução que eu quero encontrar. Então, vamos mexer um pouquinho com essa equação aqui. Pega a exponencial, né? Então fica assim, que o módulo de y tem que ser igual. Daqui implica que o módulo de y é exponencial. Por quê, né? Se o ln de uma função é isso, significa que a função, ou o número, no caso, pensa no número, se o ln do número é um outro número, por definição isso significa que esse número aqui é a exponencial do outro. Passa a exponencial em ambos os membros, né? Vai ficar assim, né? E elevado a x quadrado mais c. Que eu poderia escrever assim também. Poderia escrever assim, né? E elevado a x quadrado, né? Expoente é uma soma, então é o produto das potências aí, né? E elevado a c. Vamos chamar isso aqui de constante? Isso aqui é uma constante positiva, né? Vamos chamar de k, onde k é um número positivo. Sabe o que a gente concluiu, então? Como aqui é uma função que é exponencial, que é sempre positivo, e k é um número positivo, a gente concluiu que y nunca é zero. Na verdade, y é positivo, né?
Então a gente concluiu o seguinte, que daqui resulta, tem-se, que y igual a e elevado a x quadrado é solução da equação aqui, exclamação. Né? Então, e elevado a x quadrado é solução da equação de exclamação. Como é que a gente faz? Pega a equação, manipula, tá? Manipula, e aí verifica. Agora calcula a derivada. Verifique isso. Tá? Verifique. Verifica que isso aqui é a solução. Calcula a derivada disso aí. Vai dar exatamente essa aqui. Tá? Mas tem mais coisa, né? Será que é a única? Vamos jogar esse K fora? Desperdício. Vamos jogar esse K fora. Para quê? Aproveitar ele, reciclar, tá? Mais que isso. Y igual a K e elevado a x é a solução desse risco, tá? Onde K é uma constante positiva. Na verdade, aqui, como eu tenho um módulo, se o y for negativo, o K pode ser negativo também, tá? É que eu pus o módulo. Então não precisa nem ser. Se você pôr K negativo, também vai satisfazer aquilo, porque o módulo de y tem que ser igual a isso, o K positivo. Significa que y pode ser igual a isso ou menos isso, tá? Ou seja, y igual a K elevado a x, onde K é um número real, é a solução. Será? E se K for zero? Vai ficar zero. A derivada de zero é igual a zero vezes isso. Então a solução trivial é a solução zero, a solução nula, né? Mas para qualquer K, isso aqui é a solução. Verifica também, calcula a derivada. Esse K é no caso particular, aqui x ao quadrado. Esse caso particular vai ficar exatamente 2xy de novo. Né? Bom, olha, então com isso aqui a gente aprendeu aí a ver algumas equações diferenciais, né? Mas não falou o que é a definição ainda, né? Só vimos alguns exemplos, aprendemos a trabalhar com notações, mas ainda não fizemos o que a gente precisa fazer, né? Que é definir ela, né? Então a última coisa é a definição. Então uma equação diferencial então, a gente precisa dar uma definição para essa família inteira de equações. Então, é meio complicado, é meio genérico, né? Mas a gente vai dizer o seguinte, que uma equação, portanto, a ideia, não esquece, tem uma igualdade, né? É uma equação. Então, uma equação do quê? Que envolve o quê? Que contém as derivadas ou derivadas parciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação, né? Derivada, né? Derivada em relação, né? Contém as derivadas parciais de uma ou mais dependente em relação a uma ou mais variáveis dependentes, independentes, né? Não tem graça. É chamada de equação diferencial. Tá? Então,
equação diferencial é uma equação, portanto envolve igualdade, como nós abrimos essa aula, que contém as derivadas, ou derivadas simples, né? Derivadas ordinárias, a gente vai chamar, ou derivadas parciais, de uma ou mais variáveis dependentes. Tá? Então, como a gente já viu, a equação pode ter mais de uma variável dependente, aí depende do caso. Se for derivada simples, é uma variável independente aqui, né? Se for derivada parcial, é mais de uma variável dependente. Né? Tá? Então é isso aí. Tá? Então, uma equação que contém essas derivadas simples, tá? Derivadas sem ser as parciais, de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma só, porque é derivada simples de variável dependente, é o primeiro caso, ou o segundo caso, onde você tem derivadas parciais, portanto você tem derivada em relação a x, y, z, ou seja, você tem mais de uma variável independente, e você pode ou não ter uma ou mais variáveis dependentes, aqui que são as funções que a gente está procurando. Tá? Então esse tipo de equação é difícil falar, né, de modo geral, né, uma equação diferencial, tudo quanto é exemplo que nós vimos aqui, por exemplo, tem que se encaixar nessa definição. Né? Então a gente deu uma ideia inicial, precisa fazer os exemplos, se acostumar com as diferentes notações de uma mesma equação diferencial, são 3 basicamente que a gente vai usar, né? Se acostumar com alguns exemplos já, a verificar o que é solução, entender as noções de variável dependente, independente. Então essas coisas é assim, você olhou para a equação, tem que identificar. Bom, é uma equação diferencial, tem y é variável dependente, x é variável dependente, ou sei lá, u é variável dependente, b é independente. Essas coisas a gente tem que saber identificar. Tá? Então, como a gente está pisando em ovos, a gente vai precisar agora começar a classificar. Assim como lá no ensino básico, a gente começa com equações lineares, depois de segundo grau e assim vai, né? Mesma coisa aqui, tem que aprender a classificar para a gente saber o que a gente consegue resolver ou não. Então, a próxima aula a gente já vai dar entrada nessa ideia de classificar as equações diferenciais. Tá? Aí vamos separar em duas, as que só tem derivadas simples e as que têm derivadas parciais. Vamos ficar nessas daqui, essas aqui vai ficar para uma outra ocasião na vida, aí, para outro curso. Tá? Ficar nas derivadas simples, sem derivadas parciais. Mas a gente precisa saber definir esse conceito aqui, que está bem explicado. Tá? Então, até o próximo vídeo, a gente vai ver então a classificação dessas derivadas aí.